Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No sexto texto, Por Falar em Aborto, Jean-Marie Lambert. Sabe, Joana, sempre que escuto alguém defender a legalização do aborto, eu fico pensando que essa pessoa não estaria pregando essas coisas neste mundo se estivesse sido abortado nos primeiros momentos de vida. Se a mãe dele tivesse feito o que ele pretende liberar agora, é o que você quer dizer? Exatamente. Não estaria vivo hoje, metido em militância abortista, a depender de uma mãe do mesmo gabarito ideológico, porque estaria morto, logo não andaria por aqui falando asneiras. Verdade. Um aborto no segundo, terceiro ou quarto mês de gestação e ele nem estaria aqui contando as vantagens da tragédia. É uma evidência. Justo, Joana. E o fato revela uma nítida continuidade de vida entre ele e a criança que ele mesmo foi algum dia na barriga materna, correto? Sem dúvida. É a mesma pessoa em fases distintas da existência que ele acha normal matar agora. Não precisa filosofar muito para entender isso, porque é óbvio. É o que entende de cara quem se pautar pelo que se costumava chamar de bom senso. E um aborto na primeira semana ou no primeiro dia de gestação daria na mesma, porque o contrário seria o mesmo que morrer no útero, para voltar dos mortos na idade adulta. Pior, mesma coisa inclusive com um aborto no primeiro ou segundo dia de gestação, ou do primeiro milésimo de segundo. Bingo, Joana. O que prova sem apelo que a vida começa na concepção, com certeza. E a gente não fala de abóbora ou borboleta, concorda? Não estamos tratando de bicho ou de planta. O que está em jogo é um ser humano. Logo, matar é assassinato. No útero ou depois, do mesmo jeito. Assim mesmo tem mulher reivindicando o direito de matar o próprio filho. A gente pedindo para liberar o infanticídio. Vou parar aqui. Gente, eu peço desculpa hoje. Garganta tá doendo. É só o compromisso da leitura mesmo. Mas tá um pouquinho ruim para poder falar. Vamos lá. Como eu me comprometi, quando eu falto com a leitura, parece que tá faltando alguma coisa naquele dia para mim. Então eu quero fazer. Nesse primeiro instante aqui, a defesa pela vida é a defesa pela vida, né? Muitas pessoas que estão aí hoje falando em aborto, falando que querem, que exigem, né, o direito de abortar, que meu corpo, minhas regras, né? Se eu quero, eu tenho, se eu não quero, eu não tenho. Já pensou se a mãe dessa criatura um dia tivesse pensado como ela, né? Ah, eu não quero ter esse filho. Essa criatura não estaria aqui falando tanta bobagem, né? Mas felizmente, né? Não vamos nem falar infelizmente, não. Felizmente, Deus deu a condição desse ser nascer, a mãe ter permitido, né, a gestação, a educação, a criação. E às vezes a mãe não tem culpa nenhuma dessas ideias dessa pessoa infeliz, né, mal resolvida, que planta uma ideia e age com outra. É que nem outro dia eu estava vendo um vídeo, dos militantes, uma das pessoas militantes aí, que diz que é influenciadora, eu nunca nem vi, mas diz que é influenciadora, ela fica o tempo todo dizendo nos vídeos dela que a família tem que se desconstruir, que não pode ser nada, né, pragmático, aquela coisa do namorar, noivar, casar, que a gente tem que quebrar esses rituais e tal, mas ela de véu e grinaldo dentro de uma igreja. Então, assim, a outra que diz que. A outra não, o outro que diz que é outra e que casa com. Peraí, é que eles fazem tanta bagunça. O, o cara é homem, se transformou em mulher. Aí foi lá e arrumou uma mulher que se transformou em homem. E vive um casal que não é homo, é hétero.
Acabou só trocando as bolas, né? Então, assim, eles fazem tanta bagunça no meio dessa militância, é só para desconstruir o que é estrutura, a chamada família. Qual é a estrutura de uma sociedade? Família, é a base. É dali que o indivíduo nasce, cresce, desenvolve. É a base. Se eu desconstruir a família, eu passo a criar atrito entre pessoas dentro do próprio sistema familiar e fora dele, enfraquecendo as pessoas. Então, eu jogo a ideia de que abortar é legal. Abortar eu posso. O que vai chover, principalmente de adolescente inconsequente, né? Vai lá, faz o que quer fazer da vida. Engravidou, toma a pílula no dia seguinte. Tem gente que toma a pílula no dia seguinte como se fosse vitamina, achando aquilo coisa mais normal do mundo. O próprio nome já fala, dia seguinte. É abortivo. Já aconteceu. Você está tomando no outro dia, não é para prevenir. Você está tomando no outro dia para matar, né? Ah, mas eu estou matando algo que nem nasceu ainda. Não nasceu porque não saiu da sua barriga, mas tá aí. Tá, já está se desenvolvendo. A partir do momento da concepção, já existe vida, né? Nós que somos espíritas, nós defendemos a vida. O espírito já se liga ao corpo da mãe, do pai, já ali no momento da concepção, já está ali próximo. Ele já está ligado no momento da concepção. O óvulo, o espermatozoide, o espírito já se liga. Ali já começa a se construir uma vida material, mas a espiritual já está ali. Quando você usa a pílula do dia seguinte, você está rompendo esse laço material e espiritual. O espírito já está sentindo toda a dor ali de um assassinato. É que é tão silencioso o processo que as pessoas falam, imagina, isso não é matar alguém, né? Não é porque é silencioso que não existe dor. Então existe o silêncio, mas a dor também está ali. E é um grito, tem um vídeo muito antigo, de 1900 e bolinha, acho que 1980, por aí. O grito silencioso. Se vocês procurarem esse vídeo na internet, provavelmente vocês vão encontrar. E esse vídeo, ele fala... Gente, eu tô gripada. Licença só um pouquinho. Ah, é horrível isso. Perdão. Então, se vocês forem procurar na internet um grito silencioso, vocês ficam horrorizados. Eu mostrava para os meus alunos. Mostrava mesmo. Avisava os pais, fazia reunião de pais, falava, olha, eu vou mostrar esse vídeo para os alunos. Alunos de 10, 11 anos de idade já assistiam aquele vídeo. E eu falava para eles, muito juízo. Não é porque vocês têm camisinha, têm pílula do dia seguinte, que vocês já vão sair aprontando todas, não. Então, com 10, 11 anos, vocês já precisam entender que existe vida na concepção. E ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada. A gente não pode matar. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Né? Num confronto, bandido e polícia, para defender a vida de uma pessoa e havendo um combate, o policial tenta acertar a perna, o braço, conter o crime. Mas, às vezes acaba acertando em outros lugares e o bandido morre num confronto. Nessa intenção de defesa, tá ok. Mas o que você está defendendo quando se trata de aborto? Qual é o mal que essa criança pode estar te oferecendo? Pela lei brasileira, a gente sabe que se for uma má formação que pode trazer um problema sério de saúde ou até de morte para a mãe, ou que a criança seja uma concepção que foi consequência de um estupro, pela legislação brasileira é passível de aborto. Mas pelas leis de Deus, nem assim deveria haver o aborto. Para vocês verem como nós estamos distantes de uma lei e de outra, né? A Deus pertence a vida, a Deus pertence a morte física, porque o espírito é eterno. Então, qual é a jogada da esquerda, da militância? Vamos fazer a cabeça para que cada qual utilize o seu corpo da maneira que quiser. E aí haja conflito, haja a criação do inferno na Terra. Porque um cara que fala isso, né, pode abortar à vontade,
Eu fico realmente imaginando, não é só uma questão de ler e de falácia. Eu fico imaginando, ele hoje defende tanto o aborto, mas e se a mãe dele tivesse abortado? Ele ia ficar feliz assim, desse jeito como ele planta o aborto? Lógico que não. Se vocês verem o que acontece dentro do campo espiritual quando um ser é abortado, a revolta que isso causa ao espírito, quantas pessoas não são obsediadas em razão disso? Porque o espírito fica vingativo, a revolta dele, a mágoa dele é tão grande que ele carrega isso por muito tempo. E eu não estou embolando meio de campo, não. É uma fé, como que eu posso falar? Calcada em estudo, em provas. O Espiritismo, do qual eu faço parte, nós estudamos a parte da filosofia, da religião e da ciência. Tem prova que o espírito fica dessa forma, revoltado, causando depois danos às pessoas. Então, é assim, cada qual acredita no que quiser, né? Eu tenho essa fé, eu tenho essas provas, eu estudo e eu estou na prática, né, dessas, da realização dessas situações. Então, assim, é até um pouco difícil falar sobre a questão do que eu acredito, porque eu falaria coisas que talvez as pessoas não acreditem. Então, eu não quero faltar com respeito, né? Eu paro por aqui, essa questão. Mas só pelo lado material, nem é a questão espiritual. É uma tremenda covardia você matar uma vida que não tem para onde correr, né? Se pelo menos essa criatura tivesse como se defender, correr, se safar, né? Se defender de alguma maneira, mas é terrível. A covardia, ela é tremenda. E nesse vídeo, Grito do Silêncio, para vocês verem que existe vida ali, que ele mata através do método forceps. Já viram como que é isso? Entra um tipo de um alicate, eu não vou ter, uma tesoura como exemplo, né? Então, ele tem aqui na ponta, achatado, né? A pontinha do equipamento deles lá, que eu não sei como que chama, eu acho que é o forceps mesmo, se eu não me engano. E aí eles entram, introduzem isso aqui no útero da mulher e eles vão picando, né? Tem um comprimido que, sei lá, remédio, injeção, não sei bem, agora não vou lembrar, que é para matar. Matou, né? Não tem mais a vida lá, aí entra o equipamento pelo útero e vai picando a criança mediante o tamanho que ela tiver no útero da mulher. E como o espírito tá ligado àquele corpinho, lá no vídeo, se vocês forem assistir o vídeo, vocês vão ver que conforme entra o equipamento e o corpinho da criança tá aqui, né, perto, na ponta do equipamento, a criança vai tentando sair da ponta do equipamento. Ela vai tentando se desviar, mas para onde que ela vai? Tá tudo fechado. Assim, é um crime, gente. Horrível. É um crime horrível. Em resumo, sabe, é uma tremenda covardia. É o que acontece aí que a gente vê. Recentemente mesmo a gente viu aí, deu o que falar, o cachorrinho orelha, né? Junta aí um monte de gente em volta de um bichinho, acua o bichinho, judia do bichinho, depois mata o bichinho. Um aborto não é muito diferente disso não, né? Porque não tem defesa. E aí, nesse primeiro momento, o que a gente tem que refletir? Se a pessoa que grita aos quatro ventos que ela é a favor do aborto, se ela tivesse sido abortada, alguns vão falar no modo grosso, né, grotesco, era um a menos para vir perturbar o mundo. Mas Deus permitiu que um cara desse nascesse. E por que então? Ele vem para incomodar, ele vem para dar uma chacoalhada na sociedade. É permitido por Deus. Mas cabe a cada um de nós se nós vamos entrar no embalo dele ou não. É o momento de prova para cada um de nós. Se a gente tem um bom senso, nós vamos perceber que a ideia é frouxa, a ideia é covarde e que nós não devemos aderir a isso, né? Eu já acho que eu já falei até demais.